O que é destaque nesta edição? Expectativa e apreensão. Tribunal de Contas do Estado entrega hoje lista negra de inelegíveis. Amazonas tem a segunda maior alta no setor de serviços do país. Governador testa positivo para a Covid-19. Secretaria de Educação diz que não pagará máscaras gigantes. Dispensa de alvará para microempreendedor começa a valer em setembro. A Assembleia aprova a criação da delegacia especializada em combate à corrupção. Ministro do STJ revoga a prisão domiciliar e manda Queiroz de volta à cadeia. A mulher dele também será presa. Congresso promulga medida provisória que viabiliza ações emergenciais no setor de cultura e auxílio de R$600 para artista informal. Brasil ignora a oferta de 5 bilhões da China para financiar compra de vacina. Depois de acordo histórico, Prefeitura de Tel Aviv é iluminada com cores da bandeira dos Emirados Árabes. Carro em disparada invade parada de ônibus, atropela 5 pessoas e uma mulher morre. Motociclista morre em colisão com carro na colônia Terra Nova. Morte. Mais uma execução na Compensa com característica de acerto de contas. Noite de violência no sítio histórico de Manaus. Na José Clemente, traficante de 18 anos é executado com 3 tiros na cabeça. E na Lobo da Almada, mulher foi assassinada em provável acerto de contas. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista de 34 graus Celsius. O clima-tempo não prevê chuva. A umidade do ar é de 68%. Os ventos estão fracos, com 11 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto. Chegamos aos 226 dias do ano. Faltam 140 para terminar 2020. Dia de Santa Estanilau Cóstica. Também é o dia do protesto. Dia da unidade humana. Dia do cardiologista e o dia de combate à poluição. Esta é a edição 44.806 do Jornal da Manhã. O Rio Negro baixou mais 7 centímetros de seu nível em relação ao mar. Estava ontem em 26 metros e 77 centímetros. Já havia vazado 1,75 metros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1945, Segunda Guerra Mundial. Rendição incondicional do Japão às forças aliadas. 1991, o Papa João Paulo II eleva a prelazia do Alto Solimões à dignidade de diocese. 2003, um apagão em larga escala afeta o nordeste dos Estados Unidos e o Canadá. Em 2018, 35 pessoas morriam quando uma ponte que liga Genova à Ligúria, no norte da Itália, desmoronou. Agora 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplans Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia PC, bom dia Eduardo Silva, bom dia Paulo Guerra, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, uma noite de violência, mais uma execução na Compensa, 2 mortes no centro de Manaus, no chamado sítio histórico. Foi realmente, Paulo Guerra, uma noite sangrenta na cidade, crimes acontecendo, centro da cidade, como você colocou muito bem, e a bala comeu lá no centro em 2 oportunidades, um homem e uma mulher foram assassinados. Na Compensa, um rapaz não identificado ainda também morreu na bala, Paulo, e o detalhe, todos foram a tiros, não, Paulo Guerra? E a noite madrugada realmente muito violenta. Pellegrini, isso só corrobora com o que já vimos informando aqui. Todos os dias estamos reclamando da falta de segurança aqui no sítio histórico de Manaus. Mas nesse caso aqui, eles se relacionam com um acerto de contas e o mundo do tráfico. Esse rapaz que morreu tinha apenas 18 anos, não é, Pellegrini? Era um conhecido playboy. Era o playboy, Paulo, e as informações dão conta de que não era fogo que se cheirasse, não. Já tinha cometido vários assaltos, era acusado de cometer assaltos e roubos na área central da cidade, principalmente aí no entorno do Teatro Amazonas. Aliás, Paulo, um dos locais mais perigosos da cidade é aí, na área central da cidade. Para quem tem medo de assalto, não passe aí à noite, à boca da noite, aí por perto do Teatro Amazonas. Ali também, naquela parada de ônibus por trás da Beneficente,
são áreas que já são famosas pelo grande número de assaltos. Pois é, uma zona vermelha. E essa mulher também disse que era vendedora ambulante, mas também poderia ter ligações com o tráfico de drogas, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, as primeiras informações dão conta, levam a crer que essa mulher, que era conhecida como Karina, aí na área do centro da cidade, vendedora ambulante, mas que também tinha envolvimento com ilícito. E um motociclista morreu na colisão com um carro na colônia Terra Nova. Mais um, né, Pellegrini? É mais um motoqueiro que perde a vida, né, Paulo? No final de semana passado nós noticiamos alguns casos, e um deles uma pessoa que morreu em um acidente de trânsito, outro que acabou perdendo o pé em um acidente, ficou a perna separada do pé num acidente terrível no Distrito Industrial, e esse ontem no bairro Colônia Terra Nova acabou morrendo também vítima de acidente de trânsito com moto. Você já informava isso ontem em primeira mão aqui durante o programa do Valdir Corrêa, desse acidente gravíssimo acontecido na Djalma Batista. E 5 pessoas foram atropeladas. Uma pessoa veio a falecer, uma senhora, não é, Pellegrini, que foi atingida pelo carro. Pois é, Paulo, infelizmente a senhora, que no vídeo que viralizou aí na cidade mostrava ela inclusive com muitos ferimentos pelo corpo, trata-se da dona Cleomar Neves de Alencar, de 56 anos, Paulo, que infelizmente foi a vítima fatal desse acidente. Um bandido na zona leste da cidade, próximo à feira do produtor, estava ali fazendo um arrastão, fazendo graça, assaltando as pessoas. De repente, ao ser avistado, ele correu para dentro de uma drogaria. Pellegrini, o pessoal queria invadir a drogaria e a polícia teve que intervir, queriam linchá-lo. Pois é, Paulo Guerra, se não é a drogaria, rapaz, se eu fosse dono da drogaria, vai para lá, meu irmão, lixo é lá para fora. Botava ele lá para fora, Paulo. Se a polícia não chega, poderiam ter até invadido a drogaria, o pessoal não estava mais aguentando a ação desse bandido lá, que sempre estava cometendo assalto, sempre estava fazendo arrastão naquela área, e ontem à noite e ontem à tarde acabaram pegando ele, Paulo Guerra. Ele estava roubando, correu e conseguiu se esconder dentro dessa drogaria. Pellegrini, o Del está em Canutama ouvindo você, e o Jaumir Barbosa, que é sonoplasta da Rádio Palmeira FM em Manacapuru, também está ouvindo você. Abraço a toda a turma de Manacapuru, alô, dona Marília, alô, Major Afrânio, meu amigo Beto D'Angelo, o Cristiano, o Ariel, o seu João D'Angelo, que está te mandando um abraço. E falei do seu João D'Angelo, viu, Paulo Guerra, lá de Manacapuru, ele disse que faz tempo que você não aparece por lá, rapaz. Pois é, Pellegrini, em tempos de pandemia e também preso aqui no trabalho, não deu ainda pra gente sair, mas proximamente, quem sabe. Pellegrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Muito bem, Paulo Guerra, já começando a ficar claro, quente, Paulo Guerra, já dá para sentir que hoje, conforme você já falou aí na previsão do tempo, o negócio não vai ser fácil não. Aqui fora dá a notar aquela quentura toda, mas o céu já está bem claro, Paulo Guerra, e com certeza teremos um dia ensolarado hoje. Pellegrini, os ouvintes o aguardam daqui a pouco no noticiário policial. Quando voltaremos com essas e outras informações. Ainda, Paulo Guerra, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte de todos os dias, pastor Sérgio de Assis, da Igreja Universal do bairro Grande Vitória. Alô, pastor, aquele abraço, Paulo Guerra, uma bênção do pastor, cai muito bem nessas épocas, Paulo Guerra, é pandemia, é violência, é fuxico, é tudo que não presta, é a bênção do pastor Sérgio de Assis, lá do bairro Grande Vitória, ouvindo o nosso noticioso, Paulo. 5h56, a Comissão da Associação de Entretenimento do Estado visitou ontem o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o famosíssimo ECAD, para falar as cobranças em tempo de pandemia, uma vez que as casas e produtoras de eventos ficaram fechadas. A comissão, representada pelo presidente da ASEAN, Evandro Júnior, entregou um documento solicitando explicações de como funciona o método de cobrança em cada evento. O ECAD disse que em 10 dias deve apresentar um documento explicando como é feita a cobrança. Na ocasião também foi colocada em pauta a situação de associados que estão com processos antigos a serem negociados. A ASEAN conseguiu isentar as casas e produtoras de eventos que não abriram durante essa pandemia. Os associados com dívidas atrasadas devem formalizar um documento junto ao ECAD para obter um desconto de 40% nas dívidas antigas. O secretário de Saúde de Iranduba, Hamilton Gadelha, compareceu à Praça dos Três Poderes no fim da manhã de ontem para dialogar com manifestantes ligados aos segmentos de bares e casas de shows que exigiam permissão para voltar às atividades. O titular da Censa explicou que não tem autonomia para sozinho autorizar a reabertura desses estabelecimentos,
mas informou que a orientação do prefeito Francisco Gomes é de que haja amplo diálogo com as classes, assim como foi feito em relação ao segmento de balneários, lanchonetes, academias, entre outros, já em funcionamento, seguindo os respectivos protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus. O secretário Hamilton Gadelha pediu aos representantes dos manifestantes que elaborassem os protocolos de bares e casas de shows e os encaminhassem até ele. Mais de 8.000 computadores são entregues à SEDUC e à SEAP, por meio de projeto idealizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. 8.500 computadores foram entregues ontem às secretarias estaduais de Educação e Desporto, SEDUC, e de Administração Penitenciária, SEAP. Os equipamentos são oriundos do projeto Educação 4.0 do Tribunal de Justiça do Amazonas, com a finalidade de contribuir para a melhoria das condições de desenvolvimento educacional e social dos alunos do 4º ao 8º anos da rede estadual de ensino e de detentos do sistema prisional. Esses dois públicos passarão a ter soluções educacionais próprias para regiões com baixa ou nenhuma conectividade, além de favorecer o ensino da língua portuguesa e da matemática em modo offline. O projeto Educação 4.0 foi idealizado pelo desembargador Wellington Araújo, à época vice-presidente do TJAM, e pela juíza de direito Lídia de Abreu Carvalho Frota, que atuava como juíza auxiliar da vice-presidência da corte. A ideia inicial era de desenvolver um projeto que colaborasse para a ressocialização dos presos em cumprimento de pena, visando a reinserção social deles através da educação. Depois, o projeto foi ampliado para incluir também os estudantes da rede estadual de ensino. A vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Carla Reis, destacou a importância do Educação 4.0. Entendemos que esse projeto vai transformar a vida dos estudantes e dos detentos. O Poder Judiciário hoje cumpre parte desse acordo e desse projeto, fazendo a entrega desses 8.500 computadores. O secretário da SEDUC, Luiz Fabian, disse que as parcerias são essenciais para um projeto dessa magnitude. Levar tecnologia, principalmente para os locais onde nós temos um problema de baixa conectividade ou nenhuma conectividade, é algo que não se podia pensar sem o apoio de parceiros, como a Positivo. Certamente isso será de bom fruto para os nossos alunos na busca do conhecimento e no aprimoramento dos seus índices de qualidade. A cerimônia que marcou o início desta fase do projeto Educação 4.0 foi realizada na manhã de ontem no Centro de Mídias de Educação do Amazonas, em Manaus. Agora 6:01. Interagindo com os nossos ouvintes, Eisenhower Gibbs, que está no Rio de Janeiro, professor Marlon em Nova Olinda do Norte, Eliane Nunes, o José de Arimateia, Evanildo Freitas e o Dr. José Márcio Santos Gomes, que é odontólogo, também acompanhando o Jornal da Manhã. 6:07. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, apresentou nesta quinta-feira os componentes estratégicos do Plano de Ação para Enfrentamento do Desmatamento e Queimadas do Amazonas, sobretudo no sul do estado, junto aos municípios e instituições federais. A região é foco das ações do governo estadual e federal por concentrar 80% dos alertas de desmatamento de janeiro a julho deste ano. A pauta foi debatida em videoconferência com os secretários municipais de Pauini, Maués, Canutama, Boca do Acre, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã, além de representante do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, do Ministério Público Federal no Amazonas, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, da Aliança para o Desenvolvimento Sustentável do Sul do Amazonas e do WWF Brasil. Temos informações de Urucará, Valdino Castro. Bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. Com empenho na vida escolar dos alunos, a equipe gestora do Centro Educacional de Tempo Integral Pedro Falabella, em Urucará, deu início nesta semana à entrega das atividades para os pais dos alunos para serem realizadas em casa. A preocupação da gestão é que muitos alunos não participam das aulas online
devido à dificuldade em acessar a internet. Professores, coordenadores de área, pedagogos e gestora, todos empenhados nesta ação, cumprindo um cronograma de entrega de atividades escolares. O evento está ocorrendo no refeitório do 7, das 8 às 11 da manhã, e estará encerrando hoje, nesta sexta-feira. A coordenação local da SEDUC e a Escola 7 tomaram todas as medidas de segurança, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. Paulo Guerra, o último boletim local Covid-19 divulgado pela SVS Amazonas, casos confirmados no município de Urucará, 527 e 6 óbitos. Aldiro Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h09. Foi aprovado na tarde de ontem o projeto de lei que trata sobre um auxílio financeiro de até um salário mínimo para os guias de turismo do Amazonas durante a Covid-19, de autoria do deputado Felipe Souza, do Patriota. Para Olímpio Carneiro, guia de turismo no estado, a aprovação do projeto foi uma vitória para a categoria. A abertura e o funcionamento de pequenos negócios no Brasil serão simplificados a partir de 1º de setembro. Foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União a resolução aprovada pelo Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, que permite que microempreendedores individuais, os MEIs, sejam dispensados de atos públicos de liberação de atividades econômicas relativas à categoria. Segundo o Ministério da Economia, a norma é reflexo da Lei de Liberdade Econômica em vigor desde setembro do ano passado, que visa tornar o ambiente de negócios no país mais simples e menos burocrático. Na noite desta quinta-feira, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, obteve do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, o compromisso de acelerar a tramitação de um projeto que inclua as bacias hidrográficas do Amazonas na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasf. Devem ser também contempladas na matéria bacias pertencentes a Minas Gerais e a de Roraima. Na prática, a presença da companhia do Estado possibilitará a execução de ações direcionadas para o desenvolvimento da agricultura irrigada, a revitalização das bacias hidrográficas, a estruturação de atividades produtivas, entre outras iniciativas. O Jornal da Manhã traz informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O prefeito Beto D'Angelo, acompanhado da primeira-dama do município, senhora Laura Nicolau, entre outras autoridades, inaugurou nesta quinta-feira, 13 de agosto, o Centro Social Antônio Damasceno e mais uma unidade básica de saúde, a UBS Dr. Rangel Ruiz. As duas obras irão beneficiar mais de 1.000 famílias residentes no conjunto habitacional Ataliba. A UBS, que estava praticamente abandonada desde a entrega do conglomerado de casas, foi toda reformada e equipada para atender às necessidades dos moradores do conjunto, como relata o prefeito Beto D'Angelo. Aqui, essa unidade antes abandonada, entregue infelizmente ao desuso, à marginalidade, nós trouxemos para nós a responsabilidade, ampliamos, modernizamos e está toda equipada, pronta para funcionar. Então, é uma felicidade muito grande, é um compromisso honrado com esta comunidade. Entregamos um centro comercial também hoje, cobertura toda em LED no bairro. Estou muito feliz em poder trazer esses benefícios à comunidade do Ataliba, um bairro tão querido, uma comunidade tão especial que a gente tem no coração, como toda a nossa cidade. Mas aqui a gente deixa a nossa marca, deixa o nosso compromisso honrado, fruto do nosso trabalho, a alegria em poder realizar sonhos, tirar a cidade das condições que se encontravam e deixar hoje a cidade em desenvolvimento, em crescimento e as pessoas felizes. Isso me deixa satisfeito, porém sabendo que precisamos fazer ainda mais. Beto D'Angelo deverá fazer ainda hoje a entrega de uma UTI móvel, uma escola indígena padrão FNDE, o Centro Pop de Recuperação de Pessoas em Situação de Rua e um ginásio coberto para a prática do esporte. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. O veto do governador Wilson Lima sobre o projeto de lei conhecido como PL do gás natural foi mantido pela maioria dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado ontem. Considerado inconstitucional, o projeto de lei foi desaprovado por 15 votos a 6 durante a sessão plenária desta quinta-feira. A criação da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção foi aprovada na manhã de ontem pelos deputados na Assembleia Legislativa. O delegado que vai comandar a futura delegacia do Estado deverá ser indicado pelo titular da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas. Para o presidente do Sindicato de Servidores da Polícia Civil do Estado, Jaime Lopes,
equipes, a DECOR representa o fortalecimento da Polícia Civil. Segundo informações do Sindicato dos Profissionais em Educação do Amazonas, o Sintean, pelo menos 18 escolas apresentaram casos positivos de Covid-19 entre alunos e professores. Desde a última segunda-feira, primeiro dia do retorno das aulas presenciais, o sindicato vem recebendo denúncias de casos positivos da Covid-19. Na manhã desta quinta-feira, o professor Jackson Reis, da Escola Estadual Professor Rui Alencar, fez um boletim de ocorrência no 18º DIP após se negar a entrar em sala de aula quando que tomou conhecimento de um caso positivo de um aluno e de uma professora na escola. Após o caso das máscaras dadas aos alunos da rede estadual de ensino em Manaus ganhar repercussão nacional, o secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício, Luiz Fabiano Barbosa, afirmou que não pagará pelas máscaras com desconformidades de tamanho. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira. Ontem, uma equipe da pasta trabalhou no levantamento das falhas encontradas no primeiro lote recebido e apresentou as providências a serem tomadas. De acordo com os registros do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Manaus, constam 654 óbitos por causa indeterminada ocorridos entre os meses de abril, pico da pandemia na capital do Amazonas, e junho deste ano. Destes, 107 já foram analisados e 547 ainda aguardam investigação. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explica que as mortes que foram confirmadas pelo coronavírus não vão afetar os dados atuais referentes à Covid-19 em Manaus. Ele destaca que qualquer variação que haja será apenas no acumulado de casos. O governador Wilson Lima atestou positivo para a Covid-19. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Secretaria de Comunicação do Governo informou que ele está sem sintomas e permanecerá em isolamento. Ele é o 12º governador do país a contrair o vírus. Em todo o Amazonas, já são mais de 108 mil casos confirmados até a quarta-feira. 6h15 em Manaus. Com a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Aristóteles Lima Turi, do Procurador Regional Eleitoral Rafael da Silva Rocha e da Procuradora-Geral de Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque, o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mário de Melo, concede coletiva à imprensa hoje às 10 horas da manhã para entregar à Justiça Eleitoral e à imprensa a lista completa dos gestores públicos que tiveram as contas reprovadas pelo Colegiado de Contas nos últimos 8 anos. Conforme a lei da ficha limpa, o julgamento dos tribunais de contas é um dos critérios que a Justiça Eleitoral utiliza para decretar a inelegibilidade de possíveis candidatos que não usaram bem o dinheiro público. O Amazonas teve a segunda maior alta no setor de serviços no mês de junho entre os estados brasileiros. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgada nesta quinta-feira mostra que o setor avançou 8,3% em junho, na comparação com o mês de maio, bem acima da média nacional de 5%. O IBGE também constatou altas nos setores da indústria e do comércio em junho no Amazonas, que igualmente foram destaques no país. A avaliação do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga, o Amazonas está recompondo os estoques de toda a cadeia produtiva que haviam se esgotado durante o período de paralisação, o que vem permitindo a recuperação da produção e das vendas. Polícia. Os acontecimentos da noite e madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã que a noite e madrugada foi agitada na cidade. Pronto, socorro João Lúcio. No João Lúcio, um homem deu entrada vítima de arma de fogo. Ele levou tiros pelo corpo e deu entrada, era por volta de 19 horas e 22 minutos. Por volta de 21 horas e 30 minutos. Uma mulher dava entrada no pronto-socorro João Lúcio, baleada na cabeça, entre a vida e a morte. Rapidamente os anjos da vida, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem fizeram de tudo para salvar a vida dessa mulher. Entretanto, ela já chegou mais para lá do que para cá. Ela foi baleada no centro da cidade. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, vítima de atropelamento ocorrido ontem na área da Avenida Grande Circular. Uma jovem de 19 anos foi atropelada por uma moto e dava entrada naquela unidade de saúde em estado grave. Pronto-socorro 28 de agosto,
noite e madrugada considerada tranquila naquela unidade de saúde. A agitação maior ficou por conta da manhã de ontem, quando muitas pessoas deram entrada vítimas de atropelamento vindas de um acidente grave na Djalma Batista. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Muitas ocorrências naquela área, muitas ocorrências na área do pronto-socorro Platão Araújo, naquela unidade, já por lá trabalhando, sempre de olho nas informações. Nossas colegas Bárbara Mitoso, que estava lá também colhendo informações, e também a Edila Chaves, repórter que sempre está aí trazendo informações em primeira mão, todo mundo lá procurando as informações do pronto-socorro Platão Araújo na madrugada de hoje. Uma pessoa deu entrada no Platão Araújo, vítima de uma paulada na cabeça. As primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dão conta de que trata-se de uma briga entre dois reparadores de carro. Eles estavam disputando o mesmo cliente, daí houve uma discussão que se acalorou, se transformou em briga, e daí acabou com um levando uma paulada. Ele deu entrada com a cabeça rachada no pronto-socorro Platão Araújo. Aliás, todos que procuram o Platão Araújo são muito bem atendidos. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Moradores e frequentadores do centro da cidade pedem maior policiamento na área. O negócio não está fácil, são muitos assaltos, principalmente ali no entorno do Teatro Amazonas, aquele pedaço ali entre a 10 de julho até ali o relógio municipal. Meu amigo, o negócio não está fácil. Alô, policiais, competentes policiais, lá da 24ª SICOM, a área daí do centro, da Eduardo Ribeiro, o negócio não tá fácil. Uma bandida foi presa. Policiais da 24ª SICOM prenderam em mais uma ação da 24ª SICOM. Eles detiveram na tarde, Paulo Guerra, uma mulher de 27 anos. Ela estava roubando o celular lá na Praça da Matriz, ali próximo ao Terminal Central. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, os policiais atenderam a ocorrência. Os policiais que faziam patrulhamento por volta de 16h30 presenciaram mais um, estavam ali olhando e viram quando a mulher foi roubada. O passageiro embarcou na linha 223. Após abordagem, após revista, os policiais encontraram o celular da vítima, que também, o bandido também estava no ônibus. A bandida, melhor dizendo, foi dada voz de prisão e eles foram levados ao primeiro DIP. Mulher estava toda de óculos, uma bolsa, sabe, Paulo Guerra? Toda ali, toda pavorosa, estava só querendo roubar. Estava ali roubando e estava de olho ali, quem estava de bobeira, e acabou sendo presa graças ao trabalho dos competentes policiais da 24ª SICOM. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, o passarinho da morte. Sobrevoou mais uma vez a cidade. O passarinho da morte esteve no bairro da Compensa e mais uma vez a Compensa foi palco de morte, foi palco de assassinato de um crime com características de execução. Um homem até o presente momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala, morreu no tiro e mais uma vez a Compensa foi o palco da morte.
bala, morte, desgraça no centro da cidade. A noite de ontem foi negra, foi sangrenta para a área central da cidade. Tudo começou, Paulo Guerra, por volta de 19h50, quando ali perto da banquinha de churrasco da Caixa Econômica, no cruzamento da Eduardo Ribeiro com a José Clemente e Paulo Guerra, ali bem no cruzamento, um homem foi barbaramente assassinado, um jovem de 18 anos de idade, conhecido na área como Playboy. O Playboy morreu, o Playboy morreu. O Playboy era sujeito acostumado a praticar roubo naquela área do centro da cidade. Porém, ontem à noite, ele foi a vítima, ele passou dessa para pior. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na mesma hora em que a novela Tarde Era Boa, Teresa Cristina querendo se livrar de mais uma de suas maldades. Nessa mesma hora, Paulo Guerra, esse homem era assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo, e o Playboy não resistiu aos ferimentos e morreu. O Playboy já não vai mais assaltar em lugar nenhum, a não ser que ele agora vá roubar o garfo do capeta. O Playboy era sujeito acostumado a cometer crimes na área central da cidade. E mais sangue, e mais morte no centro da cidade. O passarinho da morte montou seu puleiro na área central da cidade, e mais uma morte no centro. Dessa vez, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, uma mulher que trabalhava com venda ambulante, porém, segundo as informações, a polícia está apurando, ela pode ter alguma coisa relacionada ao tráfico de drogas. Na noite de ontem, lá na Lobo da Almada, na Rua da Alegria, na Rua da Diversão, ou rua boa de passear, na Rua Lobo da Almada, Paulo Guerra, essa Karen conhecida como Karina, ela foi brutalmente assassinada. A Karina foi morta com 1, 2, 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Ela morreu, Paulo Guerra, na bala, morreu no tiro. Conforme a radiodifusora divulgava em absoluta primeira mão ontem no programa do garotinho Valdir Correia. Nessa ocasião, o Valdir já trazia a informação de que um gravíssimo acidente acontecera na Avenida de Djalma Batista, proximidades do DENIT. Na ocasião do acidente, um homem dirigindo um Gol terceira geração de cor prata, perdeu o controle do veículo, bateu numa banca de venda de bombom, invadiu uma parada de ônibus e atropelou 7 pessoas. Com ele foram 8 feridos. Na ocasião, 4 ambulâncias do SAMU estiveram no local. Os vídeos viralizaram na cidade. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, era possível perceber que uma senhora de 56 anos era mais ferida no local. Rapidamente o SAMU chegou até o local do acidente e levou os feridos para o 28 de agosto. Entretanto, infelizmente, a dona Cleomar Neves de Alencar, de 56 anos de idade, infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito e desse acidente gravíssimo. Infelizmente essa senhora acabou morrendo nesse gravíssimo acidente de trânsito que, conforme os pedidos dos motoristas na radiodifusora ontem no programa do Valdir falou em nome dos condutores e a faixa azul foi liberada até o meio-dia, já que o congestionamento devido a esse acidente era quilométrico, atingindo inclusive a Torquato Tapajós. Mais uma morte no centro.
no centro do bairro Colônia Terra Nova. Foi um acidente, Paulo Guerra, envolvendo um motoqueiro. Foi lá no bairro Colônia Terra Nova, proximidades do conjunto Manoa, quando um motoqueiro acabou se envolvendo em acidente e muito ferido. Ele ficou muito ferido e, infelizmente, também não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra, nos chega a informação, faltando confirmar ainda. Nossa unidade externa do Jornal da Manhã, está em deslocamento nesse momento para o bairro Jorge Teixeira. Informações ainda não confirmadas dão conta de que um homem, que uma pessoa morreu no meio da rua, lá no bairro Jorge Teixeira. Vamos chegar junto, não sabemos ainda se houve realmente essa morte e não sabemos também nem tampouco se trata-se de morte natural ou de crime, ou de morte matada ou de morte morrida. Vamos em busca das informações. Informações também dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem à noite, era por volta de 21 horas e 30 minutos, quando um homem de 35 anos de idade resolveu subir num abacateiro, Paulo Guerra. Ele trepou no abacateiro, foi até lá o olho do abacateiro e acabou se desequilibrando, caiu, se machucou bastante e acabou morrendo. O corpo continua no Instituto Médico Legal. O rapaz foi subir na árvore de noite, Paulo Guerra, e acabou se desequilibrando, caiu de lá e morreu. Informação que me foi passada também, conversava ontem com o coronel Andrei Barbosa, do Corpo de Bombeiros. Abraço pela audiência ao coronel Andrei Barbosa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 93 exames de corpo de delito. Foi muito agitada a noite e madrugada na cidade. E hoje está começando o final de semana. Você que vai se embriagar, todo cuidado é pouco. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes os números da loteria, a Zaquina que acumulou o concurso 5.339, dezenas sorteadas 15, 26, 34, 41 e 64. A Loto Fácil estava acumulada e teve um ganhador que vai levar mais de 4 milhões no concurso 2010. Ele acertou as dezenas 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 21, 24, fecha o jogo. 25. O concurso 2289 da Mega Sena, sorteado ontem, acumulou. Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas. 06, 09, 34, 37, 38 e 45. Com isso o prêmio vai a 27 milhões no sábado. Na quinta foram 33 apostas ganhadoras no valor, ou na quina foram 33 apostas ganhadoras no valor de R$53.948,07. Não deixa de ter sido na quinta. E na quadra foram 2.808 apostadores, cada um vai receber R$905,72. Agora o esporte. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo 1, Fortaleza 0. Internacional 2-0 no Santos. Vasco 2, Esporte Clube Recife 0. Na Série C teve São Bento 0, Brusque 1. No Campeonato Paraense, Castanhal 0, Clube do Remo 1. Liga dos Campeões da Europa. RB Leipzig 2, Real Madrid 1. O Real Madrid foi eliminado. Hoje jogam Barcelona e Bayern de Munique. A Conmebol ampliou de 30 para 40 o número de jogadores que podem ser inscritos na Copa Libertadores da América e na Copa Sul-Americana. A determinação foi publicada nesta quinta-feira após reunião virtual do Conselho da entidade. Últimas notícias. Num dia de ajustes no mercado de câmbio, o dólar devolveu parte da alta acumulada nos últimos dias e registrou o maior recuo diário em 3 semanas. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a R$5,36. Diferentemente do câmbio, o mercado de ações teve um dia de turbulência. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, caiu 1,62%, fechando o dia aos 100.460 pontos. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta
sexta-feira, uma nova parcela do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos no mês de agosto. Entre eles estão 96 mil beneficiários que fazem parte do grupo de novos aprovados do sexto lote ou trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o benefício suspenso. O Brasil receberá $1 bilhão em empréstimos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. O acordo foi anunciado na tarde de ontem. A verba será usada no pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial e do programa Bolsa Família. O Ministério da Agricultura pediu ontem à China explicações sobre a suposta contaminação de um lote de frango congelado brasileiro com o novo coronavírus. Em nota, a pasta informou que ainda não foi notificado oficialmente pelo governo chinês e que trata o assunto como suposta detecção de Covid-19. O Brasil chega a 105,564 mil mortes, com média de 989 por dia na última semana. Foram mais de 1.300 nas últimas 24 horas, um total de 3,2 milhões de infectados. Curvas estão subindo em 5 estados. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público apontam desperdício de quase 600 mil litros de plasma no Brasil desde 2017. Órgãos pedem que o Ministério da Saúde tome medidas para suprir produção sem desperdiçar produto das doações de sangue. Imunoglobulina, um dos hemoderivados, está em falta no país por falta de estrutura para sua produção. O governo brasileiro faltou a uma reunião entre chanceleres latino-americanos e a China quando Pequim anunciou um financiamento de $1 bilhão aos governos da região para a compra de vacinas, mais de 5 bilhões de reais. As informações foram dadas pelo governo do México, que ao lado dos chineses eram os anfitriões do encontro ao qual o Brasil foi convidado e não compareceu. O prédio da prefeitura de Tel Aviv foi iluminado nesta quinta-feira com as cores da bandeira dos Emirados Árabes Unidos, após o anúncio histórico do estabelecimento de relações diplomáticas entre o país e Israel. Os Estados Árabes Unidos se tornarão o terceiro país árabe e o primeiro do Golfo Pérsico a estabelecer relações oficiais com Israel. O acordo foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também disse que pretende realizar uma cerimônia na Casa Branca para formalizá-lo. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou o acordo como o início de uma nova era com o mundo árabe. Em Prementes, o Irã chamava o acordo de normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos, celebrado com a mediação dos Estados Unidos, de estupidez estratégica, em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. O acordo anunciado na quinta-feira é uma estupidez estratégica de Abu Dhabi e Tel Aviv, que sem dúvida reforçará o eixo de resistência na região, afirma o Ministério iraniano em sua nota oficial. O povo oprimido da Palestina e todas as nações livres do mundo nunca perdoarão a normalização das relações com o ocupante e o regime criminoso de Israel, completa a nota. TSE lança campanha para conseguir voluntários para trabalhar nas eleições municipais. 2 milhões de mesários devem trabalhar este ano e cerca de 30% são voluntários. A Justiça Eleitoral não vai convocar ninguém que faça parte do grupo de risco. O ministro Félix Picher do Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia de Aguiar. Ambos podem ser presos ainda hoje. O ministro determinou que o Tribunal de Justiça do Rio analise com urgência a situação dos dois. Enquanto isso, fica restabelecida a ordem de prisão do casal em regime fechado. Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e amigo da família do presidente Jair Bolsonaro, Queiroz e Márcia estavam em prisão domiciliar desde 9 de julho. Criticado ao longo dos últimos meses por demorar a liberar dinheiro para ajudar municípios a lidarem com a pandemia do novo coronavírus, o governo federal retirou 3,9 bilhões do montante já aprovado e que seria repassado a prefeitos. Esse valor representa 17% dos 23,6 bilhões de reais prometidos até agora pela gestão Jair Bolsonaro para que cidades abram novos leitos hospitalares, comprem remédios e tratem infectados. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma reunião com a Organização Mundial de Saúde. E ao apresentar um balanço da atuação do governo na pandemia, não fez nenhuma menção aos mais de 105 mil mortos pela Covid. Eduardo Pazuello preferiu destacar quantos brasileiros se recuperaram da Covid. Na declaração para a Organização Mundial da Saúde, o ministro interino falou das compras de medicamentos, aumento do número de leitos de UTI, disse que o sistema público de saúde está preparado e que as ações do governo para combater a pandemia estão corretas. O presidente Jair Bolsonaro atingiu sua melhor avaliação desde o início da
do mandato, segundo pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo no final da noite de ontem. A pesquisa indica alta no número de eleitores que consideram o governo ótimo ou bom, aprovação ao governo, e queda entre os que veem o governo como ruim ou péssimo, reprovação. Os percentuais das pesquisas são estes: ótimo ou bom, 37%. Regular, 27%. Ruim e péssimo, 34%. Não sabe ou não respondeu, 1%. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, promulgou a medida provisória que estabelece a forma de repasse da União aos estados, Distrito Federal e municípios em ações emergenciais de apoio ao setor de cultura e viabiliza auxílio para artistas informais. A promulgação foi publicada na edição da madrugada desta sexta-feira do Diário Oficial da União. A medida provisória prevê o prazo de 120 dias para que estados e municípios repassem 3 bilhões de recursos federais destinados a ações emergenciais ao setor cultural. 6h50. Agora os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Ministro do STJ revoga liminar e manda Queiroz de volta para a prisão. A Folha de São Paulo. Ideia de furar teto existe. O pessoal debate qual o problema, diz Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Guedes anuncia Diogo McCord e Caio Andrade para vagas de Matar e Webel. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Cenário do Distrito Federal não é adequado para a volta às aulas, diz epidemiologista. Valor econômico. Governo mantém programa Pro Brasil, mas freia eixo que prevê obras públicas. Estado de Minas. TSE aprova calendário de datas para as eleições municipais de 2020. Jornal do Comércio no Recife. China detecta coronavírus em frango importado do Brasil. Fortaleza Diário do Nordeste. Soros produzidos por cavalos têm anticorpos potentes para a Covid. Porto Alegre, 0 hora. Maioria do STF vota para limitar a atuação da ABIN após Bolsonaro turbinar a agência. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Serviços avançam acima da média no Amazonas. Em tempo. A alta rejeição é fantasma na campanha de Amazonino. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM 96,9.